O ano era 2001, depois do ataque às Torres Gêmeas e da queda do Talibã. Uma jornalista da Noruega se hospeda na casa de um livreiro, lá no Afeganistão. E tudo que ela viu, ouviu e sentiu deu origem a este livro, Livreiro de Cabul, sobre o qual a gente conversa agora. Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Meu nome é Gessiele Lordes e esse é mais um vídeo do projeto Jornalismo Literário. Eu separei 10 títulos desse gênero, que é o meu favorito, para ler e vir aqui conversar com vocês, dar algumas impressões, dessas leituras. E dessa vez eu li então O Livreiro de Cabul, mas eu li também, de forma complementar, este outro livro que se chama Eu Sou o Livreiro de Cabul. Vocês já vão entender porque eu fiz essa leitura dupla, Eu trago no mesmo vídeo 2 livros. Bom, O Livreiro de Cabul já é um livro bem antiguinho, ele saiu em 2002. Acho que eu sou uma das últimas pessoas a ler este livro, assim, entre jornalistas e pessoas que gostam de não ficção. E eu tinha uma expectativa enorme em relação a essa leitura, porque a gente sabe que se trata aqui de uma história real de um homem que tinha uma livraria no Afeganistão. Para vocês entenderem, então, essa jornalista, Nazneh, é norueguesa e em 2001 ela passou alguns meses em uma família afegã, a família deste livreiro, que é o grande protagonista da sua obra, e ela realmente conviveu no ambiente doméstico. Então aqui a gente tem uma perspectiva muito íntima, de como funcionavam os relacionamentos na privacidade de uma família que segue uma tradição tão rigorosa. E há muito tempo eu queria ler este livro, porque eu tenho muito interesse pela cultura oriental, por essas diferenças tão grandes que a gente tem em relação a esses outros povos, ao mesmo tempo em que eu também não sei muito sobre essa cultura, eu não tinha grandes expectativas em relação a choques de realidade, porque é 2025 já, então a gente tem acesso a muitas informações sobre a forma como eles vivem, mas eu também criei uma expectativa meramente em torno do título, porque O Livreiro de Cabul, eu não sei como vocês interpretam isso, mas eu já formei na minha imaginação um homem muito sábio, muito à frente do seu tempo, um grande guardião da cultura. Não um ser humano perfeito, é claro, mas eu sempre idealizei esse personagem. Desde quando eu ouvi falar desse título pela primeira vez, e embora eu não tenha lido a obra antes, é claro que a gente ouve comentários, a gente tem uma noção do que é apresentado nessa obra. Então eu tinha ali uma expectativa de me deparar com um livreiro, este grande homem nobre, sábio, guardião da cultura, um ser humano mais elevado e que não correspondesse aos estereótipos que a gente está habituado a ver, em relação à cultura afegã. Pois bem, eu acho que essa foi a grande quebra de expectativas que eu tive durante essa leitura e é também o motivo da grande polêmica em torno dessa obra, inclusive o que motivou o protagonista a escrever um livro-resposta. Mas antes de falar sobre isso, eu vou fazer um comentário geral aqui sobre a obra. Então a Nazneh, ela conviveu durante 3 meses com essa família, ela adotou os hábitos das mulheres afegãs, então ela usava a burca, que é aquele manto gigante sobre o rosto que cobre todo o corpo, e ela adota isso não apenas para sentir na pele o que as mulheres passavam, mas também como uma medida de não chamar tanto atenção, porque uma mulher ocidental chamava muita atenção na rua, enfim, ela queria passar mais discreta até para ela poder observar a realidade. Então ela convive nessa casa dessa família, era uma casa muito pequena, eram, se eu não me engano, 13 pessoas, então era muita gente convivendo, porque as famílias lá são tradicionalmente muito grandes, geralmente tem não apenas o marido, a esposa e os seus filhos, mas tem ali o pai e a mãe deles que convivem juntos também, são várias gerações de uma mesma família em uma mesma casa. E aqui a família deste livreiro, que é o Sultan, é uma família de classe média. E por classe média não imaginem muitos confortos,
porque a gente está falando de uma realidade que, de forma geral, era muito precária, né? As pessoas tinham muita dificuldade em conseguir alimentos, a questão sanitária também era muito deficitária. As famílias não sabiam ler e escrever, e a jornalista mesmo reconhece aqui que essa família que ela escolheu para permanecer junto não é uma família típica, porque uma família típica seria formada por pessoas analfabetas, não teriam acesso à comida todos os dias, enfim, seria um grande sufoco. E este livreiro, ele era um homem de negócios, era um homem que tinha uma vida mais estabelecida, e ela consegue então permanecer com essa família em condições ali razoáveis de vida, né, não era sobrevivência, eles realmente conseguiam viver, mesmo que em condições que, se comparadas à nossa realidade, a classe média brasileira, por exemplo, seriam, né, separadas por um abismo. Mas o fato então é que a Asnê vai conviver com essa família, ela conhece o sultão um tempo antes, ela se encanta por ele porque ela é uma correspondente internacional que cobria conflitos armados, então ela vinha de uma realidade jornalística muito dura, né, cobrindo coisas terríveis, e quando ela encontra esse livreiro e sabe sobre a história dele, que foi um livreiro que passou por muitos sufocos durante o regime do Talibã, porque o Talibã ele era muito rigoroso no controle dos costumes da comunidade. Então, por vezes, os livros dele foram queimados, ele teve que rasurar algumas obras para tentar passar pela censura ali do Talibã. E a Asnê, ela se encanta, né, com esse personagem, ela diz que gostava muito de conversar com ele sobre literatura, ele tinha muitos livros que guardavam a história do Afeganistão na sua livraria. E ela sugere para ele que ela fosse até a casa dele, passasse um tempo com a sua família e escrevesse um livro sobre isso. Ela é bem sucinta nesse diálogo entre eles, mas ela diz que deixa isso claro, ele aceita, diz que ela é muito bem-vinda, e ela diz que ela foi super bem recebida, que ele deu ordens para que todos os familiares tratassem ela muito bem, e que ela ali viveu dentro dos maiores confortos, né, que a família poderia oferecer para ela. E daí, em relação à narrativa, a Asnê, ela não usa a primeira pessoa. Ela só fala como primeira pessoa no prefácio. Depois a obra toda é em terceira pessoa, né? Ela não se inclui na história. E esse é o primeiro ponto sobre o qual eu chamo a atenção aqui. Porque, em muitas vezes, esse foi o meu grande questionamento em relação àquilo que eu estava lendo. Porque como ela revela aqui sentimentos e situações muito íntimas daquelas pessoas, daquela família, e quando eu digo íntimas, eu tô falando, obviamente, em relação ao ponto de vista deles próprios. Para nós, são situações, a maioria das situações seriam até corriqueiras, mas para eles eram coisas muito pessoais. E quando ela revela essas situações, não fica muito claro o contexto em que ela teve acesso a essas informações. E enquanto eu li algumas dessas passagens, eu ficava me perguntando como foi o diálogo entre ela e a pessoa que relatou isso para ela. Por vezes eu me perguntei se as pessoas que contavam essas coisas tão pessoais para ela tinham a noção do que ela poderia fazer com essa informação. Porque ela passou 3 meses com essa família. E talvez você vá pensar assim, mas 3 meses nem é tanto tempo para ganhar a confiança de alguém. Mas se o jornalista ele souber cativar o entrevistado, isso acontece em muito menos tempo. E eu sei porque durante quase 10 anos eu trabalhei em jornal, e às vezes tu precisava de meia hora conversando olho no olho com uma pessoa para que ela te contasse coisas que ela queria contar, mas ela não queria publicar. E eu tô falando de uma condição em que eu ia até a pessoa com um objetivo muito claro de entrevistar ela sobre alguma coisa e depois escrever uma matéria. Imagine vocês ter uma pessoa durante 3 meses na tua casa, convivendo com ela, em uma situação em que provavelmente eles não estavam acostumados com a operação da imprensa, não estavam acostumados com essa proximidade de um repórter, quanto mais um repórter ocidental que certamente tem uma visão de mundo e uma
relação com a apuração muito diferente de qualquer coisa que eles já haviam visto até então. Porque lembremos, até pouco tempo atrás, naquela época, eles estavam sob o regime do Talibã, que não permitia nada, né, nenhuma vírgula fora do controle deles mesmos. Então esse foi um ponto que, enquanto leitora, e uma leitora que também é jornalista, eu fiquei refletindo bastante, eu senti um pouco de falta disso. Eu entendo a escolha dela de não se colocar de forma direta na narrativa, de não usar a primeira pessoa para colocar em evidência os outros personagens, mas eu acho que ela poderia ter comentado sobre o contexto do diálogo dela com os entrevistados, com as pessoas daquela família, mesmo não usando a primeira pessoa, por exemplo. Ela teria recursos para fazer o leitor entender a dinâmica entre ela e aquelas pessoas. Porque para nós, leitores ocidentais, esse livro talvez atenda a uma curiosidade em relação a uma cultura, a um interesse em relação a um povo ou a um momento histórico muito importante no mundo. Mas para as pessoas daquela comunidade, para os vizinhos daquela família, para os outros familiares, muitas das coisas que estão nesse livro têm um tom de denúncia. Por mais que sejam questões pessoais, naquele contexto, a vida pessoal ela tem um impacto muito grande em como as pessoas são vistas pela sociedade. Então essa foi uma questão que me fez pensar bastante na relação jornalista-entrevistado e toda essa dinâmica que foi tão prolongada e se deu de uma forma tão íntima, assim, tão apegada, porque eu imagino aqui que ela tenha desenvolvido ali um sentimento de amizade ou próximo disso entre as pessoas dessa família. Por um lado ali o patriarca, né, o livreiro, ele tinha esse interesse em comum com ela pelos livros, então, né, eles têm ali uma afinidade muito clara, e com as mulheres, né, mais naturalmente que houvesse esse tipo de relação, porque as mulheres se relacionavam entre si, né, as mulheres eram bastante isoladas das funções que envolviam os homens, isso inclui, portanto, o comando da livraria, mas outras questões aproximavam a Asnê delas, como, por exemplo, as cerimônias de casamento e todos os ritos que existiam para preparar a noiva. Mas eu falava lá no começo do vídeo que o que realmente me fez quebrar um pouco a expectativa em relação ao conteúdo aqui é justamente a forma como a Asnê retrata o livreiro. Por este título e pelas poucas informações que eu tinha acerca dessa história, eu idealizei um patriarca bondoso, caridoso, enfim, alguém do bem, só porque ele lidava com os livros. Mas o que eu fui descobrindo ao longo dessa leitura é que para ele os livros não eram apenas ou principalmente uma fonte de saber, algo mais elevado, mas sim a sua fonte de renda, o seu grande negócio. Então muitas vezes aqui a gente percebe como a livraria ela era um negócio com a finalidade de dar lucro. A gente não consegue perceber esse amor dele pelos livros. Até no começo, quando ela fala como ele teve esse interesse pela livraria, a gente percebe que ele tinha esse gosto pela leitura. Durante ali o regime talibã, ele também protege os livros, mas a sensação que a gente tem é que realmente ele era um empresário, ele estava ali agindo pelo interesse econômico e financeiro que aquele negócio daria para ele. Tanto que há situações aqui em que aflora o pior dele em nome do lucro que a livraria precisa dar para ele. Talvez fosse um pouco exagerado dizer que ela retrata ele como um homem cruel, mas eu posso dizer que ela retrata ele como um homem implacável, assim, para dizer o mínimo. É como se ele tivesse ao alcance dele a opção de ajudar alguém, de ser misericordioso, e ele escolhesse não ser em nome do lucro. Então tem algumas situações aqui que deixam isso claro. E eu nem tô falando aqui da forma como ele tratava as mulheres, tá? Porque em relação a isso eu realmente não tinha uma expectativa muito positiva, porque, como eu disse, a gente tem informações suficientes sobre
aquela cultura para imaginar que as coisas realmente não eram fáceis para as mulheres. Tanto que ela vai dedicar aqui alguns capítulos para falar sobre os casamentos dele. Ele tinha 2 esposas na época. Também vai falar ali sobre a condição de algumas mulheres mais secundárias na vida dele, mas uma personagem, né, uma pessoa da família que tem grande destaque aqui é uma irmã dele, a Leila. Essa irmã, ela era solteira, ela tinha 19 anos na época, e ela tinha muitas dificuldades ali no contexto familiar, porque, segundo a visão da jornalista aqui, ela era tratada basicamente como uma escrava. E por todos os outros irmãos serem casados e tudo mais, ela tinha que se dedicar a cuidar da mãe, por exemplo, né, que era uma mulher muito obesa, assim, pela descrição que a jornalista faz, e ela retrata aqui diversas situações em que a Leila é diminuída, né, fica trabalhando até tarde ou acorda muito cedo para servir todo mundo da casa, como se os sentimentos e as necessidades dela estivessem sempre em último plano ou sequer fossem cogitadas, né? Ela era aquela pessoa que se preocupava com todo mundo da casa, mas ninguém se preocupava com ela. Então é bem triste, assim, o que ela mostra da Leila, a forma como ela retrata a vida dela. E é curioso também porque, como eu disse, a casa era muito pequena, com muitas pessoas, mas a Leila era extremamente solitária, né, ela não tinha ninguém com quem conversar, ela nem mesmo conseguia ficar sozinha em algum cômodo, porque como era tudo pequeno, ninguém tinha um quarto, assim, separado, né. Então mostra muito dessa solidão que a mulher passava lá, né, por meio da história da Leila, ela traz um pouco disso também. Vale lembrar que o momento que ela vai ficar com essa família foi logo depois, né, a queda do Talibã. Então o Talibã, ele impunha regras muito severas, como o uso da burca, né, como eu já disse, mas como o regime tinha caído, as mulheres, elas podiam, né, parar de usar a burca, elas podiam voltar a trabalhar, voltar a estudar, mas o que a Asnê traz aqui é que mesmo sem a imposição legal, né, que o regime talibã impunha, mesmo que as mulheres tivessem essa suposta liberdade, ainda existiam muitas amarras do próprio pensamento delas, né, elas se sentiam por vezes expostas. Quando elas estavam sem a burca, é como se elas estivessem, assim, indecentes, vulgares ou vulneráveis demais. Então ela traz isso também. Inclusive, um dos capítulos que eu mais gostei foi um capítulo curto, assim, mas que eu achei bem interessante a forma como ela narra, é quando ela narra uma caminhada, né, uma ida até o centro ali usando a burca. Então ela vai descrever as sensações e a visão que ela tem do mundo a partir da perspectiva de quem está vestindo a burca. Então, por exemplo, uma das formas que as mulheres mais usavam para se destacar e para tentar se cuidar, né, se arrumar, era com os sapatos, porque os sapatos eram apenas o que ficavam visível quando elas estavam com a burca. Então um bom sapato significava que a pessoa estava realmente muito arrumada. Já os homens, quando eles tentavam identificar ali um perfil da mulher por baixo da burca, eles tentavam analisar as mãos delas, porque se a pele fosse mais clarinha, mais macia, significava que era uma mulher mais jovem, possivelmente mais bonita. Assim, de uma forma geral, é um livro muito bom, foi uma leitura muito interessante, não tá, assim, entre os favoritos da minha lista de todos que eu já li de jornalismo literário, mas tem esse fator bem interessante de trazer uma perspectiva mais intimista, né, de uma cultura que é tão distante da gente. E, como eu disse, então, o livreiro de Cabu, ele não é retratado dessa forma tão idealizada, né, como a gente poderia pensar de alguém que é um guardião de livros. E é óbvio que ele próprio não ficou feliz com a forma como Asnê retratou ele e a sua família. Foi por isso que ele escreveu este livro aqui, Eu Sou o Livreiro de Cabu. Ele escreveu esse livro em 2006. Bom, já que eu falei da expectativa que eu tinha em relação ao primeiro livro, eu vou comentar um pouco o que eu esperava deste livro. Obviamente eu não esperava a qualidade literária de um grande escritor, né, ou de um jornalista, especialmente se a gente pensar nos grandes nomes do jornalismo literário do Ocidente.
eu não esperava fazer esse tipo de comparação. Mas eu esperava que nesse livro que a gente tivesse muita coerência, tivesse um relato, assim, muito sincero e que ele trouxesse pontos do livro que ele discorda e que ele rebatesse isso com o mínimo de argumentos válidos, né, de uma forma que me fizesse ponderar e refletir sobre a perspectiva dele, né, que obviamente foi a pessoa que abriu a casa para uma jornalista em um momento de tantas mudanças no seu país, e ele tinha muitos pontos a seu favor. Porque, como eu disse, durante a minha leitura aqui de O Livreiro de Cabu, eu mesma fiquei refletindo sobre alguns pontos, e eu esperava que ele trouxesse esses questionamentos aqui. Mas, o que ele faz aqui, para mim, foi um desperdício de uma excelente oportunidade de se fazer ouvir, ou se fazer ler, né, já que a gente tá falando de um livro. Por quê? Porque o Mohammed, acho que é Mohammed que se pronuncia, tá? E é o nome real dele. Ele escolhe fazer uma história em que ele está conversando com trolls. Vocês sabem o que é trolls? Tipo aqueles gnomos? Então, o livro começa assim e eu penso, não, de repente é um sonho, né? Alguma coisa rápida e depois a história vai assumir um tom mais sério. Mas não, ele fica o livro inteirinho falando com trolls. Bom, talvez só isso já fosse o suficiente, né, para dizer que foi um desperdício de tempo, foi uma oportunidade jogada no lixo. Mas eu também observei que ele não aprofundou alguns argumentos que ele traz de uma forma muito rasa, né, muito superficial, e que se não fosse essa forma que ele escolheu conduzir a narrativa com uma interação com seres imaginários, talvez a gente até pudesse concordar com o ponto de vista dele. Mesmo que eu concluísse essa leitura achando que ele não se aprofundou em algum ponto, eu conseguiria entender que ele tem ali um pouco de verdade, que ele tem a sua razão e ele tem os seus motivos para não gostar do outro livro e que ele nos oferece uma outra perspectiva que faz sentido. Mas eu também não senti isso aqui. Por exemplo, como eu disse, uma das principais pessoas do livro da Asnê foi a Leila, sua irmã, que é retratada como uma mulher serviçal da família. E ele vai trazer neste livro aqui, ele diz que a sua família tinha uma empregada doméstica e que a jornalista sequer cita o nome dessa empregada. Só que ele não aprofunda, poderia ter trazido fotos dela, ou mais, ele poderia inclusive ter trazido alguma fala direta da Leila. Como que a Leila se sentiu? Quais são as palavras dela? A gente não tem nenhum travessão com falas de outras pessoas. A gente só tem ele falando por outras pessoas. Inclusive ele critica aqui a jornalista porque ela prejudicou essas mulheres ao expor intimidades delas, mas ele próprio não dá voz para elas. E um dos pontos que ele traz aqui, que eu acho que foi um dos mais coerentes, é quando ele diz que a Asnê escolheu não revelar o nome verdadeiro dele e da sua família. E realmente ela deixa isso claro no prefácio. Porém, ela dá todos os outros indicativos para que ele fosse identificado. Então, aqui sim, ele se aprofunda um pouco mais nesse ponto, eu acho que faz muito sentido. Foi algo que também me fez pensar durante a leitura, porque quantos livreiros existem em Cabul que eram donos de 3 livrarias? Porque ela descreve tantas situações da família dele, tantos aspectos ali do negócio dele, que realmente eu acho que ficou bem fácil de identificar quem ele era. Então isso é algo que ele aponta. Só que quando ele fala sobre isso, a gente já passou da metade do livro. Então tu já não tá dando muita credibilidade a uma história de um cara que conversa com 2 doentes. Então acho que foi um pouco tarde demais, assim, e se perde ali nesse contexto de seres imaginários, o que é realmente fato, o que é verdade, perde o impacto. E ele fica batendo sempre na mesma tecla, né, que a Asnê não conseguiu ver a diferença entre a realidade dela em um país
desenvolvido, que tem uma cultura ocidentalizada, e a realidade dele, da família dele, de um país pobre, devastado pela guerra, e que passava por tantos problemas. Eu acho que sim, talvez essa seja a grande chave de leitura, né, para esta obra. E teve alguns detalhes, quando a gente começa a refletir sobre o uso das palavras, isso fica mais evidente. Então, alguns detalhes me fizeram pensar sobre isso também. Por exemplo, tem um momento em que a Asnê vai falar sobre a rotina das mulheres ali no tipo um condomínio, assim, que elas moravam, e ela diz que tinha um determinado momento do dia que elas saíam, se eu não me engano, para lavar roupa ou fazer alguma coisa do gênero, e elas não têm mais o que fazer e elas ficavam fazendo fofoca. E ela usa essa palavra, né, fofoca. Claro, aí a gente tem a questão da tradução, né, eu acredito que o termo queira refletir o sentimento que a autora trouxe no seu idioma original, mas lembro que essa minha análise é baseada na edição em português. Mas de qualquer forma, quando eu li essa palavra fazer fofoca, o fofoca me chamou a atenção. Por quê? Isso já deixa claro a forma como a jornalista interpretava aquele momento de interação entre as mulheres. Por mais que elas realmente estivessem falando sobre as vidas alheias, sobre os escândalos que aconteciam nas famílias, eu também fiquei pensando que para elas aquilo era o mais importante, porque a forma como as mulheres casavam ou como elas agiam enquanto solteiras, pensando no seu casamento, era a coisa mais importante da vida delas. Principalmente quando a gente pensa que elas vinham de anos de um regime que proibia elas de estudarem ou de trabalharem. Então, talvez aquilo que a gente tenha muita facilidade em interpretar como fofoca, para elas fosse algo não apenas natural, mas algo digno de comentários, de preocupações e, por que não, de especulações, talvez comentários maldosos, porque afinal somos todos humanos. Então eu acho que esse ponto que ele traz também faz sentido, só que, repito, a forma que ele escolhe abordar isso, a escolha editorial de colocar seres imaginários, acaba totalmente com qualquer chance de que o livro dele seja levado a sério. Pelo menos essa foi a minha interpretação. Novamente, não sei dizer para você se essa escolha dele está levando em consideração uma tentativa de gerar um impacto nos leitores ocidentais, se ele está considerando narrativas que possam fazer mais sentido para o seu próprio povo, como uma tentativa de se justificar diante deles, e daí tanto faz o que os ocidentais pensariam. Mas para mim foi uma leitura assim muito difícil de ser levada a sério, tanto que é um livro bem curtinho, são menos de 100 páginas, e eu só concluí porque eu queria trazer as duas leituras nesse vídeo. Se não fosse o projeto aqui, eu acho que eu nem teria seguido a leitura, porque realmente foi bem desinteressante, assim, bem desestimulante. Fora outros pontos que ele poderia ter abordado e que ele teria respaldo no próprio livro da Asnê, porque ali ela fala no prefácio do livro dela que muitas das declarações que ela recebeu durante esses meses em que ela conviveu com a família se deram quando ela não estava com o seu bloco de anotações. O que isso significa? Que ela não tomou nota na hora. Possivelmente ela tomou nota algumas horas depois, não sei o contexto, mas em algum momento talvez um dia depois, porque em alguns momentos ela viajou também ali com os filhos dele. Isso significa o quê? Que ela dependeu da memória, e a memória é falha. Outro ponto, ela não entendia o dialeto persa que eles falavam ali. Mas muitos integrantes dessa família eram fluentes em inglês, então ela se comunicava com eles em inglês. Mas isso não significa que todas as histórias que ela traz aqui no livro foram passadas para ela originalmente em inglês ou por pessoas que falavam inglês. Pode ter acontecido de ela ter dependido da tradução de terceiros, e a gente sabe que na tradução muita coisa se perde. Então ela confiou em tradutores informais que sabe-se lá que motivos teriam para alterar a história original.
Então, esses pontos dão certa fragilidade para a narrativa dela, e eu acho que o livreiro poderia ter trazido isso também no livro dele. Mesmo que ele não pudesse comprovar que alguma coisa foi prejudicada por causa desses 2 fatores que eu citei aqui, ele poderia ter sugerido, ter feito o leitor relembrar disso e fazer o leitor refletir se uma narrativa que é construída com essas circunstâncias não merece, assim, ser lida com um pouquinho mais de senso crítico, com um pouco mais de atenção, e que, no mínimo, os leitores ficassem abertos a outras verdades, né? No caso, o que ele traria no livro dele. E tem momentos que ele também se contradiz, de certa forma. Por exemplo, quando ele diz que a jornalista ofendeu muito gravemente a família dele, gerou muitos prejuízos à sua família, e quase no mesmo parágrafo ele diz que foram tantas as ofensas que ele levaria meses para lembrar de todas, então que ele não colocaria ali por causa disso. Sendo que ele demorou 4 anos para lançar esse livro. E se foram ofensas tão graves, será que não valia o teu esforço de fazer uma apuração mais elaborada, que realmente justificasse a tua família, que lavasse a honra da tua família? Então, para mim não faz muito sentido tu dizer que as ofensas foram muitas, foram muito graves, te marcaram, mas que tu não lembra de todas, e tu também não dispõe de tempo, porque seriam necessários meses, sendo que o livro demorou 4 anos para ser publicado. Mas para mim, o auge, assim, do livro dele, que felizmente acontece mais pro fim, é quando a rainha dos trolls se denomina, né, se auto-intitula uma grande feminista. Assim, a palavra feminista no livro dele realmente fez o balde entornar, sabe? Eu acho que forçou demais a amizade, ficou muito fora da realidade e demonstra, assim, que ele quis usar alguns termos, talvez, da sociedade ocidental para tentar justificar ou acusar os atos da jornalista, mas, enfim, não me convenceu muito, não consegui acreditar na verdade que ele tenta trazer com este livro. Essas foram as minhas impressões aqui de O Livreiro de Cabu e de Eu Sou o Livreiro de Cabu, né? Esses 2 livros que são quase os 2 lados de uma mesma moeda. Espero que vocês tenham gostado, agradeço de coração por ti que ficou até aqui. Se tu gosta de não ficção, de livros-reportagem, fica acompanhando aqui o canal porque em breve vai sair a seleção para o ano 2 desse projeto. Já tenho ótimos títulos para as próximas leituras. Espero te ver aí nos próximos vídeos do canal. Um grande abraço e até mais.